Agora que eu lembrei de gravar. Bom, e aí estamos falando desse primeiro princípio, que é o princípio de que não há execução sem título, que delimita as partes, delimita o valor, delimita a quantidade, o objeto da execução. Por conta da execução ser extremamente gravosa, um procedimento gravoso, eu preciso ter reconhecido esse direito com alto grau de certeza. Mas aí vem a questão: se eu não tenho título executivo, mas eu tenho um e-mail da pessoa confessando a dívida, eu tenho uma conversa de WhatsApp da pessoa assumindo que deve aquele valor, ou eu tenho uma nota fiscal, eu tenho um contrato que está sem assinatura das testemunhas, aí a gente vai precisar ajuizar a ação monitória. Ação monitória, que está lá no artigo 700 do CPC. Tá? Tá bem aqui no artigo 700 do Código de Processo Civil. Vou colocar aqui. A ação monitória, ela é exatamente uma ação, procedimento especial, que serve para quem tem documentos que demonstram com bastante propriedade, com bastante evidência, a existência daquele direito, mas não se encaixa em nenhum título executivo, tanto judicial quanto extrajudicial. Só cuidado, gente, porque a ação monitória, muita gente pensa que só cabe de obrigação de pagar a quantia certa. E não é verdade. O próprio artigo 700 deixa bem claro que a ação monitória cabe para exigir não só a quantia em dinheiro, mas para exigir a entrega de coisa, móvel ou imóvel, e para exigir a obrigação de fazer ou não fazer. Então vamos imaginar que eu tenho um vizinho que quebrou o meu muro. Eu não tenho título executivo ainda, mas eu chego com ele e ele assina um compromisso num papel ou no e-mail de que vai recompor o meu muro, tá? Ou no WhatsApp. Gente, eu já entro com a ação monitória. Eu já entro com essa ação monitória para exigir a obrigação de fazer. Tá? Ou vamos imaginar aqui entrega de um bem móvel. Eu tenho conversas no WhatsApp que eu vendi o meu carro para alguém e paguei todas as parcelas. A pessoa não entrega, trocas de e-mail, etc. Ação monitória. Aí você me pergunta, tá, ação monitória, qual é a vantagem da ação monitória em relação à ação de cobrança do procedimento comum? Primeira vantagem é a seguinte, é que na ação monitória, o réu, quando ele é citado para pagar, para cumprir a obrigação de fazer ou de entregar em 15 dias. Só que não é sob pena de penhora, não é sob pena de busca e apreensão. O que vai acontecer se nesses 15 dias ele não cumprir e nem apresentar defesa? Maravilha, gente. Eu já tenho meu título executivo. Essa é a primeira vantagem para o procedimento comum de cobrança. Porque o procedimento comum de cobrança, ou de obrigação de fazer, ou de entrega de coisa, se o réu não contesta, ele é revel, mas eu ainda vou precisar de uma sentença que ainda vai estar sujeita a recurso. Aqui, gente, olha o que diz o procedimento monitório. Diz o seguinte, que, sendo evidente o direito do autor, ou seja, tem uma prova suficiente da existência dessa obrigação, o juiz vai expedir mandado de pagamento, ou para entrega de coisa, ou para obrigação de fazer, e vai conceder 15 dias para cumprir. Aí, olha só, se ele não cumprir, se não realizar o pagamento, o cumprimento, e ele não apresentar a defesa, que é como se fosse a contestação, mas aqui se chama de embargos monitórios, mas é a mesma coisa, a contestação. Se em 15 dias ele não se defender ou não pagar, constituir-se-á de pleno direito o título executivo. Então, a primeira vantagem da ação monitória em relação à ação do procedimento comum é que a ação monitória encurta o caminho para a formação do título executivo. E ela foi importada do direito alemão. Só que na Alemanha, as pessoas usam bem a ação monitória. Houve uma pesquisa que demonstrou que 40% dos processos lá que tramitam na Alemanha são ações monitórias. Então, as pessoas não estão ligando muito para a ação do procedimento
comum. E aqui no Brasil se usa pouco a ação monitória. Então a primeira vantagem da ação monitória é essa, é que no procedimento comum, se o réu for revel, fica aquela embromação de sentença antecipada do mérito, mas também cabe recurso que pode ter efeito suspensivo automático. E aí ferra com todo mundo, tá? E aí? Qual é a segunda vantagem da ação monitória? A segunda vantagem da ação monitória é a seguinte: se o réu apresenta os embargos monitórios, se o réu apresenta embargos monitórios, o juiz vai ter que julgar esses embargos. Se o juiz rejeitar a defesa desses embargos, a apelação não tem efeito suspensivo. Tá? Então, olha só, o réu poderá opor sem segurar o juízo, sem segurança do juízo, no mesmo prazo para cumprir, ele vai poder apresentar o quê? Embargos à ação monitória, que é a contestação. Vai lá. E aí, olha só, gente. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo. Ou seja, essa apelação contra a sentença não tem efeito suspensivo. Porque, olha o que diz o CPC. Ele diz assim, que os embargos suspende a eficácia do mandado monitório, que é a ordem de cumprir. Mas só até o julgamento do primeiro grau. É só até a sentença. Depois da sentença, volta a ter força executiva o mandado monitório, porque a defesa foi rejeitada. Contudo, meus amigos, eu vou dar, digamos assim, um conselho, né? E até trocar experiência se vocês também costumam entrar com muita ação monitória. O que, que eu faço? Eu só entro com ação monitória quando eu sei que o direito é cristalino, né? Eu só não tenho o título executivo mesmo. A última que eu entrei semana passada, eu vou abrir aqui, eu tenho no meu computador, eu vou só apagar o nome das partes, tá, pessoal? Porque são pessoas que vocês talvez conheçam. Só que o cara mandou no WhatsApp que vai pagar 17 mil no dia tal. Pronto. E o juiz deferiu o mandado monitório. Já saiu o despacho, mesmo durante agora o coronavírus. Então eu vou tirar aqui para vocês. Vou apagar. Eu vou tirar o nome da parte. Eu fiz aqui nesse meu computador mesmo. Então, só para preservar a ética profissional. Só para preservar a ética profissional, vou tirar aqui o nome. Vou tirar. Tirar aqui. Perfeito, Alfredo. Com certeza absoluta. Inclusive, na nossa parte final da aula, a gente vai só conversar sobre isso. Sobre arquivos, documentos, todos que eu citei ao longo da aula, para passar tudo para vocês, tá? Então, já tirei aqui o nome das partes. Agora eu vou poder, de novo, compartilhar com vocês. Inclusive, é um excelente modelo, tá, meus amigos? Assim, eu vou mandar esse arquivo para vocês. É um bom modelo. Porque na monitória não precisa falar muita coisa. É coisa simples, tá? Então, eu já compartilhei aqui. Vamos lá. Olha só, gente. Eu entrei lá em Porto de Galinhas com essa ação, tá? Eu entrei lá em Porto de Galinhas com essa ação. Não aparece? Ah, desculpa, gente. Vai aparecer agora. Tá. Tá aparecendo, né, gente? Olha só. O autor ficou desempregado e adquiriu, obrigado, Camille, adquiriu cotas de uma pousada lá em Porto de Galinhas. Papapá, 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 papapá. Aí olha o que aconteceu. Simplesmente, antes mesmo, escutem o que eu vou falar, antes mesmo de realizar a alteração societária na junta comercial, ele percebeu que o outro sócio que tinha se comprometido a trabalhar junto, a estar presente no negócio, simplesmente sumiu do mapa e ele não ia trabalhar. Aí ele falou, então, só devolve o meu dinheiro e a gente nem faz a alteração das cotas que eu adquiri, no caso 50%.
Aí ele foi pagando como pode, foi pagando como pode, foi pagando como pode. O meu cliente voltou para Belém, ele foi pagando como pode. E aí olha o que aconteceu, gente. Simplesmente de uma determinada data em diante ele disse: "Não vou mais pagar". Na verdade ele disse: "Eu devo, mas espera aí, eu vou pagar quando eu posso". E não pagou mais. Então olha só, o pagamento foi sendo adquirido de forma parcelada. Por meio de conversas do WhatsApp, o requerido assume de forma inconteste que deve apenas 15 mil ao autor. E após esta data, o réu ainda chegou a pagar mais 3 mil. Ou seja, então ele deve 12 mil. E desde então se mantém inerte. Inerte. Tá? E aí, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita, se você puder exigir pagamento em dinheiro, mas também obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa. Quando a exigência de não ter eficácia de título executivo, se enquadra, porque no caso aqui é conversas de WhatsApp, são conversas de WhatsApp. Portanto, não é um documento particular com duas testemunhas. O autor também passa no segundo teste para a monitória, que exige que o direito seja evidente, tá? Porque o avanço tecnológico prosseguiu e as negociações e documentos escritos que antes eram elaborados, hoje são feitos em aplicativos e e-mails que pactuam os negócios. E aplicando a analogia do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, cumulado com o artigo 140 do próprio CPC, que diz que o juiz não é permitido se afastar de decidir com base na lacuna da lei, um credor em Cachoeira do Sul formulou um pedido de monitória com base no WhatsApp. E essa comarca aceitou. E também, gente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ó, prova de que efetuou pagamentos parciais e manteve tratativas. Ó. Elementos de prova, embargos monitórios rejeitados. Contrato verbal de serviço jurídico, possibilidade do WhatsApp. Ó. No caso, não para execução, tá, gente? Mas para ação monitória. O advogado pode ajuizar a ação lastreada em WhatsApp. Recurso especial aqui. No caso, o STJ já admitiu o e-mail. Eu fiz os cálculos, né? Eu pedi o deferimento da justiça gratuita, porque ele está desempregado. O reconhecimento de que o direito do autor é evidente, ou seja, robusto, para determinar a citação para pagar em 15 dias. E caso não apresente embargos ou não pague, ou sejam rejeitados, aumente para 20% o valor dos honorários, que é o que diz o procedimento da ação monitória. Então, eu passo para vocês esse modelo. Enfim, não é o nosso assunto falar de ação monitória, mas só para deixar um alerta aqui, gente, vamos usar mais ação monitória, porque se uma conversa de WhatsApp, né? Pode ser, sei lá, um e-mail do gerente de uma loja dizendo que vai consertar o teu ar-condicionado. Já é monitória, não é mais ação de obrigação de fazer com tutela provisória, já é monitória. Um e-mail do gerente do banco dizendo que vai te devolver tantos R$ 1.000 que você pagou de uma previdência privada que cancelou o serviço e ele vai te devolver. Já é uma prova de que ele assumiu aquela obrigação, tá? Que ele assumiu que deve aquele valor. Então, gente, uma coisa importante aqui, para finalizar, né? O artigo 803 do CPC, ele diz que é nula a execução se não tiver título executivo, né? E, portanto, é um documento essencial tanto para execução de título judicial quanto para execução de título extrajudicial, tá? Temos também, gente, um princípio muito interessante aqui, que é o princípio da menor onerosidade, que já é conhecido de vocês, mas que a gente vai tentar dar um olhar um pouco diferente aqui. O princípio, no caso, vamos ver a pergunta aqui do Alfredo. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. No caso de querer adicionar o crédito, certo possível dano moral? Não. Muito boa pergunta, gente. Olha só. O Alfredo está colocando o valor do dano moral. Não cabe. Tá? Por quê? O artigo 701 da ação monitória,
diz que o juiz só vai deferir a expedição do mandado monitório se ele reconhecer que o direito é evidente. E a doutrina e a jurisprudência entendem que o direito só é evidente quando o devedor, por algum meio escrito, reconheceu a obrigação. E esse meio que ele reconheceu não é um título executivo. Tá? Então, só vai ser possível cobrar o dano moral se ele, em algum documento, reconhece que vai compensar o teu sofrimento, a tua humilhação, em tantos R$ 1.000. Tem que estar fechadinho. Tanto é verdade que esse meu cliente falou que o prejuízo dele não foi R$ 15.000. O prejuízo dele foi uns 90 mil de perdas e danos do que ele deixou de ter de oportunidade, de perda de chance, de outros negócios. Mas ia ter que ser uma ação do procedimento comum. Então, eu tive que pedir exatamente o que está escrito que o devedor reconheceu. E aí, gente, olha só, se o juiz verificar que você está querendo coisas demais, que não estão expressas, sabe o que ele vai fazer? Isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Ele vai transformar para procedimento comum e aí, ó, já era. Olha o que o juiz pode fazer, ó. Vem aqui. Vem aqui, gente, olha só. Calma lá. Aqui, ó. Parágrafo 5º do artigo 700. Diz aqui que, havendo dúvida quanto à idoneidade dessa prova, o juiz vai intimar para emendar a petição inicial, adaptando ao procedimento comum. E aí já era a ação monitória. Por isso que, se você pedir certinho o que está lá, mas seria possível entrar conjuntamente com uma ação de procedimento comum? Perfeito, pergunta, gente. Sim, se forem objetos distintos, você pode entrar com a monitória para cobrar o certo logo, inquestionável, e você entra com um procedimento comum para pedir o dano moral, os lucros cessantes, a perda de chance, que é uma coisa tão ampla que você pode pedir, não vai caracterizar a litispendência, porque são objetos distintos. Por exemplo, o Felipe Prior. Alguém sabe quem é Felipe Prior, gente? Pelo amor de Deus. Alguém sabe, gente? Sim. Sim. O que que Felipe Prior fez hoje? Eu gosto de acompanhar isso, gente, porque a Camille não gostou. Eu gosto de acompanhar porque, assim, todas as minhas aulas que eu dou, eu sempre gosto de falar de coisas atuais, né? Tudo que envolve atualidade, enfim. E eu vejo essa questão dos artigos do Gugu. Nossa, todas as minhas aulas eu cito tantos exemplos do processo do Gugu, questões processuais. Eu gosto de ler esses processos todos. O caso do Lula, o caso do Sérgio Moro, que foi acusado de suspeição, o caso envolvendo Dilma, todos os processos, Alexandre Frota e o Chico Buarque, os processos todos desses caras eu li e levo para a sala de aula. E o que foi que fez o Felipe Prior, que também é uma coisa que tem super a ver com o meu mestrado e meu doutorado. Ele entrou com uma ação contra a Marie Claire. É esse o nome da revista, gente? Marie Claire? Ele entrou contra a Marie Claire. Isso. E ele entrou também contra o Felipe Neto e outros influenciadores. Pedindo indenização por perda de chance, ou seja, os contratos, os patrocínios que ele já estava praticamente fechado e que ele acabou perdendo. A indenização, perda de chance, etc. E eu estou atrás desses processos, porque em muitos casos eu conheço os advogados que atuam, às vezes são colegas professores, né, que dão aula em outras instituições de lá no Centro-Sul. Né? E aí o que acontece? No caso aqui, procedimento comum, mas digamos que um desses aí já tivesse falado, olha, Felipe, eu vou te dar um dano moral, já está certo, eu vou te pagar 20 mil,
e não entra com ação de dano moral, eu vou te pagar 20 mil. O que é que o Felipe Liol podia fazer? Entra com a monitória desses 20 mil, se ele não pagar, e pode entrar paralelo a isso um procedimento comum de perda de chance, sem problema nenhum. E aqui, gente, eu encontrei no meu celular ó, a decisão ó, do juiz desse caso que eu acabei de ler para vocês. Olha o que ele disse. Defiro a justiça gratuita. Citem-se as réis, que são duas réis, para em 15 dias efetue o pagamento do débito ou querendo oferecer embargos monitórios. Anote-se no mandado monitório que caso as partes réis o cumpram, ficam isentas de custas, que é tipo um incentivo, fixados os honorários advocatícios, para o caso de cumprimento em 5%. Consta ainda no mandado que, nesse prazo, as partes réis poderão oferecer embargo. Caso não cumpra a obrigação ou os embargos sejam rejeitados, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Artigo 701, parágrafo 2º do CPC. Tá? Então, assim, gente, é muito legal essa monitória por isso. Porque um dos grandes problemas do judiciário é exatamente que eu ganho, mas tenho recurso, o efeito suspensivo automático da apelação. E acaba com essa história. É rejeitada a defesa, a apelação não tem efeito suspensivo. Deixa eu ver aqui a pergunta da... Será possível danos morais além do oferecido por outra parte, no caso a questão do conhecimento comum? Excelente, olha só, gente. Num primeiro momento, sim. Então, Felipe Neto oferece 20 mil. Eu digo assim, eu rio da cara dele de nem pensar. Eu vou entrar cobrando tanto. Por exemplo, o Flamengo já se manifestou, no caso do Ninho do Urubu, que ele paga 4 milhões para cada família. 4 milhões. Em vários meios de comunicação, e-mail, contato, telefone, tudo. Mas as famílias olham para isso nem pensar. Meu filho era o próximo Neymar, o próximo. E eles nem pensam duas vezes em entrar com ação pedindo mais. O que não poderia aqui acontecer é o seguinte: é ter feito, assinado um acordo. Por quê? Se ele assina um acordo, aí esse acordo ele já é um título executivo e facilmente o juiz vai extinguir o processo sem julgar a questão dos danos morais, porque a pessoa já fez um acordo. Então, mas ele pode simplesmente não concordar com o valor e pedir um valor muito maior. Bom, a questão da menor onerosidade é o seguinte, gente. Ela diz para o juiz que, dentre os diversos meios que ele tenha para forçar o cumprimento da obrigação, ele deve optar por aquele que for afetar menos a esfera de direitos do executado. Deixa eu ver aqui. No caso, se eu tiver uma conversa de WhatsApp da pessoa oferecendo X, porém eu quero 2x. Pode. Pode, Alfredo, com certeza. Tá? Aí eu entendo que pode. Tá? E é mais ou menos o que aconteceu nesse caso. No início das conversas, o meu cliente dizia, olha, vai me devolver 60 mil. Ele disse, não, eu vou te devolver só 40. Aí ele vai. Então ele está entrando com a monitória para pegar esse incontroverso. Se ele achar que o prejuízo foi maior e quiser entrar depois com o procedimento comum, ele pode, tá? Ele pode, mesmo seja aqui perdas e danos, mas eu vou logo na monitória para cobrar o que é inquestionável. E eu não quero perder o restante. Entendo que pode, tá? Então a menor onerosidade, ela exige que se eu tiver vários meios para forçar o cumprimento da obrigação, eu opte pelo meio menos oneroso. Um grande caso que gerou um enorme debate no Brasil foi durante o governo Dilma ou Temer. Aliás, eu acho que foi no governo Temer que estava tendo manifestação lá em São Paulo contra o governo. Era muito comum naquela época, Dilma e Temer também. Muita manifestação contra o governo, na verdade. E aí teve uma escola em São Paulo que foi invadida por alunos da própria escola, adolescentes. E o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, com pedido de tutela provisória, para o juiz obrigar que eles saiam daquele imóvel. No caso, uma obrigação de entregar coisa. E eles não saíram. Aí o juiz tinha
digamos, várias opções. A primeira opção seria mandar a polícia ir lá. Só que olha o que o juiz pensou. O juiz pensou o seguinte: são adolescentes. Se eu mando a polícia lá, ele já tem aquela questão ideológica, né? De luta, de conflito, vamos imaginar, vai ser um desastre. Pode ser muito ruim para eles e para estigmatizar eles no futuro. Isso pode ficar marcado. Vou fazer o seguinte: o que fez o juiz de São Paulo? Cortou a água, cortou a luz, e impediu o acesso de qualquer familiar à escola. E aí eles foram saindo igual formiguinha, né? Tiveram que sair. Só que esse juiz foi criticado de que ele teria cometido tortura, porque cortar água, alimento e luz e familiares seria tortura. E o juiz se defendeu dizendo que não, pelo contrário, eu pensei no melhor, no menos oneroso para eles. Para mim seria mais gravoso a vida deles fazer daquela forma. Uma outra implicação prática que o princípio da menor onerosidade tem é aqui, ó, gente, no artigo 835, que é uma coisa, é um prato cheio para a gente argumentar com os nossos clientes. Olha só o que diz o artigo 835. Ele diz que a penhora observará preferencialmente, seja, não é obrigatoriamente. Então, essa ordem de penhora, ela observa, digamos assim, a eficiência. Ora, dinheiro é muito mais fácil, se for obrigação de... Na verdade, a penhora, gente, ela só existe na execução de quantia certa, né? A penhora só existe na execução de quantia certa. Então, dinheiro eu transfiro direto para o exequente, é muito mais fácil. Ações na Bolsa de Valores, ó, é muito fácil, porque no mesma hora eu consigo transformar em dinheiro e passar para o exequente. Qual é a coisa mais fácil que tem de vender depois do dinheiro? Qual é a coisa mais fácil que tem de transformar em dinheiro? Veículo. Só se a pessoa não tiver dinheiro e não tiver veículo, é que o juiz vai para os bens imóveis. No caso, os bens imóveis que não sejam bem de família e tal. Casa de praia, terrenos. Somente se o cara não tiver dinheiro, ações, veículos, nem imóveis, que o juiz vai para os móveis. Obras de arte, instrumentos musicais, joias, porque é mais difícil ainda de vender. Esses cacarecos todos. Só que o que acontece, pessoal? Com base no princípio da menor onerosidade, que está lá no artigo 805, que diz que, dentre vários meios, o juiz deve optar por aquele menos oneroso ao executado, tá? O que, que você pode pedir para o seu cliente se você for executado aqui? Especialmente para o executado, né? Porque essa é uma garantia do executado. Pode dizer o seguinte: olha, excelência, essa ordem é uma ordem preferencial. Então, Vossa Excelência está penhorando o carro do meu cliente, né? Penhorando o carro do meu cliente. Pois eu quero dizer uma coisa. O meu cliente tem 8 filhos. Não, 8 filhos, porque é pesado, né, gente? Meu cliente tem 4 filhos. E esse Gol 2010 que ele tem, um filho já faz, né? Uma confusão, uma bagunça, imagina 8, né? Peguei pesado. Mas são uns anjinhos também, né? Mas 8 já é demais também. Então é o seguinte, Lência, o meu cliente tem 4 filhos. 4 filhos. Os 4 filhos estudam em tais e tais colégios. Um é pessoa com deficiência e precisa fazer tratamento lá no Sara Kubitschek, na Arthur Bernardes. E esse carro, meu amigo, é o que faz ele ir para cima e para baixo. Essa dívida com o banco é de 5 mil, esse cheque especial. Excelência, deixa eu te falar uma coisa. Meu cliente, ele tem um teclado, ele não usa mais. Meu cliente tem 2 televisões que ele não usa mais. E 2 ar-condicionados que ele até usa. Pode botar para vender, por favor. Olha só. Isso é um processo civil humanista que parte do pressuposto que o direito e as leis foram feitas para os seres humanos e não o contrário. E que, portanto, o direito e as leis devem ser interpretados para promover a plenitude do ser humano, do plano existencial. Então, olha só o que o juiz vai fazer nesse caso.
Opa, senhora, claro, vou deferir seu pedido. Eu vou substituir a penhora do veículo por esses bens todos que a senhora pediu. Contudo, o direito não socorre aos que dormem. Já dizia desde Roma, né? Dormientibus non succurrit jus, né? Então, gente, se você não pedir para o juiz, depois de ser intimado da penhora, se você não pedir a substituição, argumentando a menor onerosidade, já era. O ônus da prova da menor onerosidade é do executado. Se ele não falar nada, se ele não contratar advogado, o juiz vai penhorar aquele carro lá que é essencial para o cara levar o filho dele para fazer o tratamento. Por isso que, olha só, o artigo 805, olha o que diz. Artigo 805. Ao executado que alegar ser a medida mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos já determinados. Então, se em 5 dias da intimação da penhora você não vem indicar outros menos onerosos, igualmente eficazes, o juiz vai manter a penhora, né? E aí sim, aquela pessoa vai perder aquele carro lá. Não tem jeito. E aí pode acontecer desse cidadão que tem esse carro, ele não tem mais nada na vida dele, só tem aquele carro, patrimonialmente falando. Aí não tem o que argumentar, gente. Infelizmente, vai ter que ser realizada a execução. Então, existe uma preclusão, ou seja, uma perda do direito de exercer uma faculdade processual se não impugnar, se não questionar. Tá? Agora, o princípio da menor onerosidade, ele não significa abater juros, abater correção, abater o valor principal, ou a parte mesmo ter que escolher como cumprir. Né? O Fred Didier deixa isso bem claro no livro dele. Ele tem influência na escolha dos bens penhoráveis e tem uma influência também nos meios coercitivos, né? Porque a gente vai estudar ainda hoje no final da aula e vai estudar o caso do Ronaldinho Gaúcho, a gente vai estudar alguns casos também lá em São Paulo, das medidas executivas atípicas, e a gente vai ver que a menor onerosidade tem um peso. Né? O juiz não vai começar com a medida mais executiva mais gravosa. Isso a gente vai ver lá na frente. E qual é o grande problema da menor onerosidade, o grande desafio para todos nós? É que a doutrina, interpretando o parágrafo único do artigo 805, ela diz o seguinte, que na hora de eu indicar um outro bem, eu tenho que indicar um outro bem menos oneroso, mas igualmente eficaz. Tá? Ou seja, eu não posso dizer assim, excelência, deixa esse dinheiro que tem aí, no caso, por exemplo, eu sou advogado de uma empresa, esses 100 mil reais, desbloqueie esse dinheiro e eu tenho aqui 10 motos, sei lá, 10 motos dá 10 mil reais, 20 motos. Aí é demais, porque é menos oneroso para você, essas motos que você não usa, velhas, cheias de problema, mas não é, não estou nem dizendo igualmente eficaz, mas nem equiparado a liquidez de vender moto de um dinheiro. E é por isso que a doutrina entende que o dinheiro tem prioridade absoluta. Se não for salário, claro, não for poupança, o dinheiro livre de qualquer situação de empenhorabilidade, ele tem prioridade absoluta. Tanto é verdade que o artigo 835 diz: é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas outras situações, alterar a ordem prevista. Então, com base nesse artigo, o que nos leva a crer? Que o dinheiro é prioridade absoluta. Se você está devendo lá alguém e o juiz encontra um dinheiro na tua conta que não é o teu salário, que não é a tua poupança, não tem nada o que argumentar. Por isso que a gente, que é advogado de empresa, sofre isso na pele, né?
A empresa tem um ônibus velho, a empresa tem computador, tem 200 computadores no depósito que ninguém usa. Não adianta, gente, porque se achou dinheiro, já era. O grau de argumentação que a gente tem é em relação a um bem imóvel, um móvel, um veículo, um terreno. Então, eu consegui uma vez substituir, o juiz penhorou um veículo de um cliente meu, era um Ranger, um Ford Ranger, e aí a dívida era, digamos, R$ 40.000. E o meu cliente, por incrível que pareça, ele tinha um terreno em Marituba que ele não tinha nenhuma pretensão de usar, de construir nada. E aí a gente ofereceu, o juiz aceitou a substituição, né, do bem pelo terreno. Porque é uma coisa, digamos, que ele ia se desfazer, é um empecilho, que ele já não usa mais aquele terreno, e o carro ele ia perder muito valor, né? Um carro já quitado, ir para um leilão assim, ele ia perder muito valor, tá? Temos também, gente, o princípio da efetividade, que significa que tudo que tiver ao alcance do juiz para que ele possa produzir o efeito desejado, qual é o efeito desejado da execução? É efetivar o direito a uma prestação, direito, ele vai fazer. Qual é o impacto que isso tem para a execução? Né? Bom, esse princípio ele está previsto lá no artigo 4º do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 4º? Ele diz assim, que as partes têm direito a uma solução do mérito, vírgula, integral do mérito, solução integral do mérito, vírgula, incluindo a atividade satisfativa. Ou seja, as partes têm o direito não só que o juiz declare quem tem razão, mas que o juiz torne efetivo. Não basta dizer que eu tenho direito à reintegração de posse. Eu quero ter a posse. Não basta me diga direito à pensão alimentícia. Eu quero ter o dinheiro na minha conta. Não basta dizer que eu tenho direito a um tratamento médico ou medicamento. Eu quero medicamento, eu quero tratamento médico efetivado. Só que a grande questão da efetividade não é bem essa conceitual, mas sim qual o impacto que ela tem na interpretação das normas de processo civil. E eu trouxe aqui vários exemplos que a gente vai debater amanhã, mas que eu logo antecipo a vocês alguns. Primeiro, o STJ admite penhora de salário muito alto, mesmo abaixo de 50 salários mínimos. Né? O salário de 20 mil, de 15 mil reais, já se admite a penhora para pagar qualquer dívida, gente, qualquer dívida. E qual foi o argumento que o STJ utilizou aí no final do ano passado? Efetividade, olha, que é um direito fundamental também o direito à satisfação, o direito ao acesso à justiça, à realização da tutela executiva. E que, no caso, o salário só vai ser protegido se o executado provar que utiliza todo o salário para questões essenciais. Saúde, educação, moradia. O que ele não utilizar, a parcela que ele não utilizar para essas questões essenciais nos últimos meses, não comprovar, vai ser penhorado esse percentual. E o primeiro caso que teve no Brasil foi uma servidora pública. Eu tenho a decisão, a gente vai analisar amanhã, que ela ganhava R$ 33.000. E na hora de comprovar o que ela gasta, ela comprovou que gasta, digamos, 25 mil. Desde pagar a escola de filho, etc., luz, condomínio. O que excedia 25 mil era viagem internacional, eram coisas luxuosas, restaurantes caros. E aí se entendeu que isso fere a boa-fé processual. E mesmo que a lei não permita a penhora desse salário, nenhum direito é absoluto e deve ser sopesado entre outro direito fundamental, que no caso aqui é o direito de acesso à justiça, que mesmo que seja de um banco, no caso era um banco. E aí ficou mantida a penhora da aposentadoria dela. No caso, era uma aposentadoria, ela era servidora pública do Senado Federal. Também, gente, temos outras situações envolvendo imóvel. Várias e várias e várias decisões que desmembram o imóvel se for possível manter os cômodos da casa. Então, imóvel que tem quadra, piscina, várias decisões, a gente vai ver isso amanhã, desmembram o imóvel, mantendo só o mínimo a dos cômodos. Né? Em nome de quê, gente? Efetividade. Manda desmembrar no cartório de imóveis também. Também questões envolvendo instrumento do trabalho. Dentista
que indicou a penhora às cadeiras que ele trabalha, depois ele veio pedir a impenhorabilidade, sendo que ele mesmo indicou. E aí o que foi que o judiciário entendeu? Em nome da efetividade e também da boa-fé, acabou mantendo a penhora. Tá? A efetividade também tem peso na análise da menor onerosidade, porque você vem, teve uma vez um processo que a gente estava executando um arquiteto, né? E aí o arquiteto, digamos, teve uma penhora do carro dele e ele indicou mesas de praia, cadeiras de praia, obras de arte, quadros, e a gente não aceitou. Qual foi o argumento? Efetividade. Né? A menor onerosidade ela perde a importância em nome da necessidade de entregar o direito, a parte que é também um direito fundamental, o direito à tutela executiva, a realização dos direitos. Também a efetividade ela tem impacto na fixação dos meios executivos. A gente vai estudar hoje, no final da aula, que a multa pode ser elevada, que se a multa não der certo, o juiz pode substituir por outros meios mais gravosos. Chegando até o ponto, a gente vai ver hoje como é perfeita essa análise do Daniel Amorim. Se tiver uma pessoa devendo condomínio, 50, 70 mil reais de condomínio, claro que a gente tem medidas executivas subrogatórias, né, que é levar o imóvel para o leilão, porque na lei de impenhorabilidade do bem de família, se tem como exceção não só a dívida de IPTU e a dívida do financiamento do próprio bem, como também a dívida de condomínio. Né? E só que demora muito para vender o condomínio, de vender um imóvel, é muito burocrático, né? Mesmo na justiça. E aí, olha só o que o Daniel Morim defende. Que faça o condômino passar vergonha no condomínio. Coloque em todo o condomínio o nome dele como devedor. No elevador, no hall de entrada, na piscina, na churrasqueira. Fulano de tal tá devendo o condomínio. Gente, parece absurdo o que eu estou falando agora. Mas isso é a coisa mais perfeita que eu já fiz. É perfeitamente cabível fazer isso. E só que vocês só vão conseguir concordar comigo. Eu não sei se vocês já concordam comigo. Eu acho que a maior parte de vocês não concorda com o que eu falei agora. Mas no final da nossa aula de hoje, é quase que impossível não concordar. Eu vou mostrar a vocês o porquê a efetividade é um dos motivos, mas não só esse, tá? O outro motivo é porque os outros meios previstos na própria lei são muito piores que esse. Mas enfim, a gente vai ver. Não mesmo. Leandro, que bom. Eu quero que não concordem, porque eu vou ficar feliz que, pelo menos, digamos, das pessoas que não concordam, no final, posso dizer, olha, pelo menos um mudou de ideia. Que realmente a gente vai ver. A efetividade é só um dos argumentos, mas os outros são mais primordiais, tá? Sim, eu também concordo. Eu concordo de acabar com a vida do executado, não no sentido literal, no sentido figurado, mas vocês vão entender por que no final. Sim, tem que ser humilhação mesmo. E tem que ser humilhação. Ele tem que ser humilhado. Mas só dá para entender, gente. Sim, tem outros. Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar. Eu vou botar para vocês um trecho da palestra do Daniel Amorim, em que ele defende a humilhação do devedor. Só que assim, gente, só dá para vocês discutirem, porque talvez essa palestra quase ninguém tenha tido acesso. E o que está nessa palestra não está em livros. Mesmo que vocês tenham lido vários livros para a atuação profissional de vocês, essa palestra não está em livros, né? Não vai caber indenização por dano moral por quem é um exercício regular de um direito. Só que vamos deixar isso para o final, porque são 7 princípios. Esse é o 6º princípio, onde a gente vai exatamente mostrar que isso é possível. E eu vou mostrar o trecho da palestra do Daniel Amorim que ele defende exatamente isso. Tá? E aí a gente abre para o debate, tá bom? Mas um dos pilares é a efetividade. E a efetividade também está presente. Não ultrapassa. A gente vai ver por quê. Isso assim, gente, também, na minha opinião. Você pode discordar, só que assim,
discordem depois de ouvir os meus argumentos. Vocês têm total direito de dizer que fere a honra, que é um mecanismo desproporcional. Vocês têm total direito de discordar, mas depois de eu apresentar as razões minhas, que, digamos, estão amparadas na posição do Daniel Amorim, tá? E que é muito lúcida, é muito perfeita a análise dele. Que ele mostra assim que é uma hipocrisia achar que isso é uma humilhação. Os outros meios são muito piores. Ele começa a mencionar vários outros meios. Vocês estão dizendo que a honra dele está sendo manchada. O que é a inscrição no SPC e no Serasa? Que está na própria lei que permite que o juiz faça. Tá? Mas a gente vai chegar lá. E a efetividade ela acaba também estando presente em alguns mecanismos executivos que tentam forçar o cumprimento da obrigação, né? De forma indireta. Vamos esperar esse convencimento, beleza. Talvez eu tenha exagerado, pessoal, de colocar assim, sei lá, na churrasqueira, na piscina, ou gritar, não. Mas pelo menos no elevador, tá? Vai. Vocês vão entender por que isso seria adequado. Bom, outra coisa importante aqui é a seguinte, e até eu vou tirar aqui a apresentação para poder a gente conversar melhor. Olha só, pessoal, não sei se vocês fazem concurso e tal, mas existe uma ideia que muita gente fala do seguinte, que ou não existe contraditório no processo de execução, ou se ele existe, ele é diminuto, ele é pequeno. Porque se eu tenho um título executivo, eu tenho um alto grau de certeza da existência do direito, e a defesa do executado, impugnação, embargos à execução, é uma defesa que não tem a mesma amplitude da defesa que você poderia ter na contestação. Contudo, gente, isso é uma visão muito pobre do que é o contraditório. Porque o contraditório nos últimos 5 anos, ou mais, 6, 7 anos, ele vem sofrendo uma revolução conceitual. E eu escrevi um artigo, esse artigo ele acabou sendo muito bem acolhido pela doutrina, ele está no livro do Humberto Teodoro, ele está no livro do Luiz Vambier, ele foi citado por várias decisões judiciais, ele está na biblioteca do STJ. Vou mostrar aqui esse artigo que eu escrevi em 2013, foi um dos primeiros artigos, acho que foi o primeiro artigo do Brasil a discutir o contraditório como direito de influência. Acho que foi o primeiro artigo do Brasil a discutir isso. Eu utilizei a teoria do Habermas e utilizei também a pesquisa do professor Daniel Mitidiero para fomentar a minha ideia. E hoje está assentado um consenso de que contraditório envolve 3 dimensões. 3 dimensões, contraditório. O contraditório, ele exige o direito de informação. E isso acontece quando o réu ou o executado, ele sabe da existência do processo e sabe dos andamentos do processo. No processo de conhecimento, isso acontece com a citação e com as intimações posteriores. E aí essa primeira dimensão, ela existe no processo de execução? Sim. O réu, o executado, ele é citado, ou ele é intimado, se for título judicial. Ele é intimado de tudo que vai acontecendo, inclusive da penhora, inclusive se o processo foi extinto. Então, nessa primeira dimensão, existe o contraditório em qualquer processo, inclusive no de execução. Ponto final. Bom, vamos para a segunda dimensão do contraditório. A segunda dimensão do contraditório é o direito de reagir. É o direito de impugnar as coisas que estão sendo colocadas. No processo de conhecimento, isso acontece com a contestação, onde eu discordo dos fatos, eu discordo do direito. Isso acontece com o recurso de apelação, onde eu discordo da decisão do juiz, eu me rebelo, eu me debato, eu discordo, eu enfrento. Isso existe no processo de execução? Com certeza. Eu posso alegar que não tem título executivo, eu posso alegar que está prescrito, eu posso alegar que o cálculo está errado, eu posso alegar que se a execução é provisória não teve caução.
Eu posso alegar que um bem é impenhorável, eu posso me rebelar, eu posso me debater, eu posso reagir, ou eu sou um súdito diante de um rei? Posso. Então também a segunda dimensão do contraditório, ela está presente. Claro que o nível de questões que eu posso me rebelar, ele é menor, mas ele existe. Porque tem algumas questões, por exemplo, especialmente se o título for judicial, que eu não posso mais rediscutir. Eu vou discutir basicamente o cálculo ou até a existência de pagamento que tenha acontecido, o cumprimento. E a terceira dimensão do contraditório é o contraditório como direito de influência, que exige do juiz que toda vez que decida alguma questão, ouça as partes e, mais que isso, na hora de decidir, enfrente os argumentos das partes. Então, se Vossa Excelência quiser dizer que o meu imóvel de família não é impenhorável, se Vossa Excelência quiser dizer que o título executivo é executivo mesmo, quiser, perfeito, mas tem que enfrentar o meu argumento. Isso acontece no processo de conhecimento, se eu alego lá culpa exclusiva da vítima, se eu alego exceção do contrato não cumprido, ele tem que analisar. E também, na execução, ele é obrigado a dar decisões fundamentadas e enfrentando também os argumentos. Então, gente, o contraditório, voltando então para o nosso. É um erro dizer que o contraditório ele não existe no processo de execução. No máximo, você ainda pode dizer que o contraditório ele existe numa intensidade talvez menor, tá? Porque eu posso me rebelar, eu posso discutir, posso até recorrer, mas tem algumas questões que eu não posso mais discutir. E aí, para quem tiver interesse, gente, o meu artigo ele tá bem aqui, ó. O meu artigo ele tá bem aqui. Você vai entrar no academia.edu. Quem não tem cadastro no academia.edu é gratuito. Por que é importante você ter um cadastro aí na academia.edu, gente? Porque o academia.edu é como se fosse um Facebook de pesquisas acadêmicas que os próprios pesquisadores postam lá. E, enfim, todos os professores do mundo têm. Todos os professores pesquisadores do mundo inteiro têm. E aí você pode colocar o seu TCC aí, você pode fazer o upload da sua dissertação da pós-graduação aí, outros trabalhos que você defendeu em congressos, você pode colocar aí também, outros artigos. E sabe o que é legal? Todo mundo que vai fazer pesquisa olha no academia.edu, digita bem aqui e o seu trabalho pode ser mencionado. Então, olha, eu tenho 51 menções em livros. Inclusive, essa perfeito, tem obras completas, é muito bom. E aí, ó, gente, esse artigo, no caso, é esse aqui, ó. Vocês vão poder achar aqui, ó. Cooperação no processo civil, a paridade do juiz e o reforço das posições jurídicas das partes a partir de uma nova concepção de democracia contraditória. Foi de 2014, tá? Foi publicado na revista de processo. Aí vocês fazem um download aqui, ó, em PDF, e lá eu falo desse novo conceito de contraditório. E aí, graças a esse academia.edu, né, digamos assim, o professor Humberto Teodoro acabou vendo, né, a publicação e ele menciona quase em todos os livros dele, ó, Humberto Teodoro, Cooperação no Processo Civil, Humberto Teodoro, e assim vai. Então é muito legal que vocês tenham esse perfil no academia.edu. Também, gente, uma coisa importante aqui é a seguinte: disponibilidade. Existe uma situação diferente aqui no processo de execução, processo de conhecimento. No processo de conhecimento, após a citação do réu,
eu só posso desistir, da ação com a anuência do réu, tá? Com a anuência do réu. Por que, gente, é assim no processo de conhecimento? A resposta é simples. Porque se eu quero desistir da ação, a desistência ela extingue o processo sem resolução do mérito. Então eu vou poder repropor. E pode ser muito bem que eu esteja querendo desistir porque eu esqueci um documento que já precluiu o meu direito, eu esqueci uma testemunha, eu argumentei errado. Então, quando sou advogado do réu, eu nunca aceito a desistência. Eu sempre digo que não aceito o processo de conhecimento. Porque eu sei que que o cara vai fazer? O cara vai entrar de novo com a ação, com todos os documentos, várias testemunhas. Então, normalmente, quem desiste, desiste malandramente. Desiste para entrar muito mais forte. E aí, o que é que acontece? Totalmente diferente no processo de execução. O artigo 775 deixa bem claro que, regra geral, para eu desistir da execução, eu não preciso de anuência do executado. Porque a execução ela não é feita para discutir quem tem razão. O processo de conhecimento ele é feito para discutir quem tem razão e depois o réu vai poder bater no peito. A ação foi improcedente, eu venci. O processo de conhecimento ele é feito para uma coisa só, para efetivar um direito de uma pessoa só. Não é feito para discutir quem tem razão. Então, gente, se o exequente quiser desistir, o executado não tem nada que ver com isso. Só tem uma exceção. Qual é a exceção, gente? É quando a defesa do executado, seja no título judicial, seja no título extrajudicial, ela for uma defesa substancial. Tá? Então, o que é uma defesa substancial, pessoal? Uma defesa substancial é aquela em que eu alego ou prescrição ou decadência, ou eu alego que eu cumpri a obrigação, que ela foi satisfeita. E aí, se isso tiver na minha defesa, o juiz vai precisar me ouvir. Porque eu posso muito bem dizer ao juiz, não, eu quero continuar até o final para ter uma sentença que acolha minha defesa e extinga a execução com resolução do mérito. Porque a obrigação foi satisfeita, porque houve prescrição, e nunca mais ele vai poder repropor essa ação. Agora, se não tiver uma defesa substancial, for só, vai lá, erro de cálculo, cálculo errado, o executado não tem nada a ver com isso. Agora, só um detalhe, gente, mesmo que precise ou não precise da anuência do executado, o CPC deixa muito claro que a desistência, o juiz vai condenar o autor ou o exequente a pagar os honorários de sucumbência, tá, gente? Então vamos lá para o CPC no artigo 775, né, do CPC. 775 do CPC. O exequente tem direito de desistir e, no caso, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem sobre questões processuais, pagando o exequente as custas e os honorários. Tá? Então, vai manter a mesma coisa aqui de honorários e custas que são fixados. Inclusive, gente, quando você vai lá para a parte de custas processuais e honorários, eu acho que é o artigo 89, deixa eu ver se é 89. Não, não é 89, deixa eu colocar aqui, honorários. Aqui, ó. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. São devidos honorários na reconvenção, mas também no cumprimento de sentença, na execução. E o juiz vai fixar aí. E o artigo 90 deixa mais claro isso. Proferida a sentença com fundamento em desistência,
em renúncia, né? Ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos por quem desistiu. Por quem desistiu. Tá? Deixa eu ver aqui. Como fica a prescrição no caso dessas desistências? Aqui, olha só, Leandro. No caso da desistência, em primeiro lugar, se eu aleguei prescrição na defesa, vai precisar de anuência do réu, tá? E aí o juiz vai extinguir a execução sem resolução do mérito, ou seja, vai permitir que a pessoa reproponha depois. O réu teve anuência. Basta a gente não esquecer que a citação válida ela interrompe a prescrição, ou seja, zera a prescrição, mas a interrupção da prescrição ela só pode acontecer uma única vez, tá bom? E aí sim, ela vai ficar interrompida a prescrição uma única vez e volta a contar novamente. Só uma pequena observação, gente. Eu falei para vocês do caso do condômino, da gente fazer uma humilhação com o condômino. Isso tem a ver com o tópico 7, tá? Que a gente vai ver depois do intervalo. Tópico 7 que a gente vai ver depois do intervalo. Então, antes de dar um intervalo, o último princípio, antes do intervalo, é o princípio da patrimonialidade. O princípio da patrimonialidade, ele, digamos, foi uma conquista da civilização pós-período medieval, vamos colocar aqui, pós-revoluções burguesas do século XVIII. Porque durante muito tempo na história da humanidade, o devedor ele podia ser preso, definitivo, ele podia ser morto, ele podia ser esquartejado, enfim. E é uma conquista da humanidade que a execução, portanto, ela possa atingir somente o patrimônio do executado. Tá? Só que aqui é um pouco sutil, porque a gente vai ver no tópico seguinte que é possível apreender o passaporte, a CNH, é possível humilhar as pessoas. E isso não está atingindo o patrimônio dela. Qual é a forma da gente driblar o respeito à patrimonialidade? É dizer o seguinte, é que essas medidas que acabam humilhando, essas medidas que acabam impedindo que a pessoa saia do país, que dirija carros, essas medidas, embora elas não estejam impactando no patrimônio, elas estejam atrapalhando a vida da pessoa, respeita a patrimonialidade porque essa forma de humilhação, de diminuição da plenitude da pessoa não está satisfazendo a execução. É só uma pressão. O que se proíbe pela patrimonialidade é que se utilize a esfera de direitos do executado que não sejam patrimoniais, né? A vida, a saúde, a segurança, a liberdade, a honra, de um modo a satisfazer a execução. E aí esse vai ser um grande problema do tópico seguinte, que diz o artigo 789 que o devedor responde apenas com seus bens. Ou seja, ele não vai responder com a sua honra, a sua privacidade, a sua saúde. Mas isso vai ter um grande problema nas medidas executivas atípicas, que vão envolver um trabalho de sopesamento de direitos fundamentais. E às vezes o direito fundamental do exequente é mais importante que o do executado. A gente vai ver exatamente isso. Tá? Vou dar só um exemplo para vocês pensarem para o intervalo. Olha só. Imagine que um colégio em Belém se nega a fazer a matrícula de uma criança com deficiência. Esse exemplo é real, tá? Isso está acontecendo. O colégio ele chama a criança para uma entrevista. Se ela não tiver deficiência, ele defere a matrícula. Se ela tiver, ele diz que não tem mais vaga. Isso está acontecendo, tá, gente? Eu faço parte de um grupo que debate essas questões. Claro que eu não vou dizer qual é o colégio. Vamos imaginar o seguinte: o juiz dá uma liminar para esse colégio matricular uma criança com síndrome de Down ou com autismo. E o colégio não cumpre. E o juiz já fixou multa, mas o colégio também não cumpre e tem que ser urgente a matrícula, que senão a pessoa perde um ano letivo, né? Olha só, gente. Só para pensar, não vou responder para vocês, por enquanto. O juiz poderia colocar num jornal
mesmo que seja pago pelo exequente, que é 100, R$ 200, né, uma notinha no jornal, que a empresa XXX discrimina pessoas com deficiência. Não está atingindo a honra da pessoa jurídica? Ah, nossa, mas não pode atingir a honra. Mas e o direito à inclusão social? É menos importante que a honra da pessoa jurídica? O direito, o direito a o repúdio a qualquer forma de discriminação e o próprio acesso à educação de uma criança que precisa ser inserida no aprendizado, ainda com facilitador. Ou que a escola não cumpre a obrigação de ter um facilitador, né? Ela faz a matrícula, mas deixa a criança lá sozinha no canto. Então, isso aí está manchando a honra da pessoa jurídica. Eu sei que vocês vão dizer que no caso do devedor de condomínio é diferente, porque o direito de crédito de receber condomínio não é tão importante quanto o direito de uma criança com deficiência estudar. E que por isso que no primeiro caso seria proporcional, no segundo caso não. Mas eu vou só plantar essa sementinha da discórdia. A gente dá aí, gente, 10 a 15 minutos de intervalo para descansar bem. E a gente vai até o fim, até as 10 horas da noite, tá? Com o próximo tema, um vídeo do debate e também o questionário depois das questões. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tome água, café, coma alguma coisa. Valeu, gente. Paralisar aqui.